Então, pessoal, antes da gente continuar a lista de exercícios, no exercício 2, eu falei errado. Eu falei x igual a menos 4 e y igual a menos 3. Mas não é isso. É x igual a menos 4 e y igual a 3. Que de repente alguém pode ficar com dúvida. Vamos lá, continuando. Exercício 6. Exercício 6, na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 14, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, determine, letra A lei da função que fornece o custo da produção de X peças. Então, ele quer a lei de formação, seria uma fórmula para poder encontrar qualquer quantidade de peças. Então, Y, o valor que você vai pagar. 1,5 é o valor por peça. Então, cada vez que eu quero calcular uma peça, eu vou colocar 1,5 vezes a quantidade de peças, mais o custo fixo. Então, esse vezes a quantidade de peças ficaria vezes X, mais 14, que é o custo fixo. Esse X é uma variável, porque dependendo da quantidade de peças que você compre, você vai ter um valor para o Y, você vai ter um valor que vai pagar. E é isso que representa a função. Você tem duas variáveis, onde uma depende da outra. No caso aqui, o valor que eles vão pagar depende da quantidade de peças. É o custo da produção, né? Na letra B. Na letra B, qual é o custo ao se produzir 20 peças? Então, eu vou substituir nessa equação aqui, essa função, eu vou substituir o x por 20. Então, y é igual, aí eu vou multiplicar aqui primeiro, 30 mais 14. Isso quer dizer que quando eu produzo 20 peças, eu tenho um custo de R$ 44. Na letra C, qual é a quantidade mínima de peças, ou seja, qual é o X, a quantidade mínima de peças que essa fábrica precisa produzir para ter um custo de 1.694. Então, eu quero saber o Y, ou melhor, eu quero saber o X, quando o Y for igual a 1.694. Agora, é só resolver a equação. 1,5x é igual a 1.694. Tá somando, vem pro lado de cá diminuindo. 1,5x igual a 1.680. X é igual a 1.680. Esse aqui que tá multiplicando vai vir pra cá dividindo. Então, a quantidade de peças é igual a 1.120. Quando ele produz 1.120 peças, ele tem esse custo aqui. Próxima questão, 7. Dado o esquema abaixo, esse diagrama, representando uma função de A em B, determine domínio. Muita gente me perguntou o que era domínio, contradomínio, a imagem. Domínio é sempre o conjunto que está mandando as flechas, é sempre o X. Então, o domínio aqui, eu poderia colocar A, que é o conjunto A, ou eu posso colocar assim, 5, 12, 23. O contradomínio é quem está recebendo o conjunto todo, independente de estar recebendo a flecha ou não. Esse é o contradomínio, então o próprio conjunto B, ele todo. A imagem são só aqueles que estão ligados a alguém do A. Então, a imagem aqui vai ser 7, 14 e 25. Os outros, eles não tem ninguém aqui como imagem. Qual é a f de 5? Então, qual é o valor de y, ou a f de x, quando o x é 5? 7. E do 12? Qual é a f de 12? 14. Ele quer saber aqui qual é o y quando x é 12. Qual é o y quando x é 5? Porque esse aqui seria o x e esse o y. Esse é o que manda a flecha para esse. Questão 8. Seja a função f de x igual a 2x menos 1. Aí ele dá esses dois conjuntos com x pertencente a A. Então, ele diz que esse aqui é o x. Então, o A é o x, 0, 1.
4 e 5. E o y são esses valores aqui. Ou seja, o y ele tem que estar dentro desse conjunto aqui. Agora, a gente vai ter que substituir aqui. 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, 0. Então, menos 1. Então, quando x é 0, y é menos 1. Aqui, 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, o par ordenado, 1, 1. Quando x for 4, 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Então, 4 e 7. E o último, 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. 5 e 9. Ele quer que você fale qual é o domínio. Domínio é o x, é o próprio conjunto A. O contradomínio, o conjunto B, todo, independente de ter os resultados ou não. Agora, a imagem são só esses que tiveram resultado, menos 1, 1, 7 e 9. Esses outros que não apareceram, como o 3, o 5, eles são contradomínio só, mas eles não têm ninguém ligados a ele no x. Então, imagens são só os que tiveram resultado e que estão lá no y. Agora, 9, que é para determinar, classificar, né, quais das funções abaixo, o que elas são? Injetora, sobrejetora, bijetora, objetora. A primeira, a gente tem que cada elemento do A está ligado a um único elemento do B. O 0 está com menos 1, o 1 está com A, o 2 com 2, o 3 com 3. Então, o 4 está sobrando, não tem problema. Cada um está ligado só com 1. Então, a gente diz que essa função é injetora. Para ser injetora, cada elemento do A tem que estar ligado a um único elemento do B. No B, você tem um elemento do A ligado ao elemento do B. Mas você tem aqui, por exemplo, 1 ligado com 0 e 2 ligado com 0. Nesse caso aqui, a função é sobrejetora. Para ser sobrejetora, a imagem tem que ser o próprio contradomínio. Não pode sobrar ninguém do B. Por que aqui não foi sobrejetora? Porque o 4 está sobrando. Por que aqui não é injetora? Porque o 1 e o 2 estão ligados ao 0. Então, é sobrejetora. Aqui, ó, você tem todo o elemento do A está ligado a um único elemento do B. E não sobra ninguém no B. Então, o único elemento do A está ligado ao B, isso quer dizer que ele é injetora. Não sobra ninguém no B, isso quer dizer que ela também é sobrejetora. Quando ela é as duas coisas, é bijetora. E a última? A última, se você for observar, cada elemento do A não está ligado a um único elemento do B, porque você tem o 2 e o 3 ligado ao 2. Também não está sobrando ninguém no contradomínio. Então, na letra D, ela é simplesmente função. Ela não é nem injetora nem sobrejetora. Ela só é uma função. E a última questão, que é de função composta. Você tem duas funções, que é f de x e g de x, e a gente quer saber a f composta em g. Isso quer dizer que a gente vai ter o g dentro do f. Então, você vai ter isso aqui, ó. É quando você pega a g e ela vira seu x. Então, você vai ter f. No lugar do x, eu vou colocar 3x menos 1 aqui dentro da f. Então, vai ficar 2 vezes 3x menos 1. Então, 2 vezes 3, 6x menos 2. Essa é a f composta em g. Agora, aqui, ao contrário. Você vai ter g, você tem um f dentro do g. Então, você vai ter g 2x. Eu vou colocar aqui a x. Esse aqui seria o meu x. Então, vai ficar 3 vezes 2x menos 1. 6x menos 1. Essa é a g composta em f. Então, a gente termina por aqui a nossa primeira lista de exercícios.